Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 17, também um Salmo de Davi, um salmo de oração, de súplicas, de clamor ao Senhor. O Salmo de número 17 tem um total de 15 versículos e, apesar de ter um tema central de súplica, de livramento e clamor, há também outros temas que podemos destacar. E eu quero iniciar aqui com o versículo primeiro, quando diz o seguinte: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Mais uma vez, ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. A causa da justiça, do equilíbrio, da equidade, da honestidade é sempre um clamor do povo de Deus na história. Apesar de sim sermos pecadores, de sim sermos limitados à nossa humanidade, lembremos da oração de Isaías, quando declara com todas as letras que ele era um homem de lábios impuros e que também habitava no meio de um povo de impuros lábios. Lembremos da oração de Neemias, que confessa o seu pecado e do seu povo, a oração de Daniel, que também confessa o seu pecado e o pecado do seu povo. Sim, nós somos pecadores. Mas apesar de sermos pecadores, de sermos falhos, de sermos sim desonestos, nós lutamos contra isso, não é algo natural dessa natureza pecaminosa. Nós perdemos aquele brilho, aquela excelência, aquela perfeição que existia no Éden, quando Adão e Eva, nos representando enquanto seres humanos, escolheram dar ouvidos à serpente, ao invés de darem ouvidos à palavra de Deus. E sim, por mais que busquemos a verdade, por mais que busquemos a honestidade, por mais que busquemos a justiça, somos mentirosos, somos corruptos, somos desonestos. E em reconhecendo isso, existe alguma possibilidade de agirmos diferente a essa natureza pecaminosa. E aí não tem ideologias, não tem uma receita de bolo, não existem práticas, não é educação, etiqueta, diploma que vai fazer a diferença. Há grandes mentirosos diplomados, há grandes corruptos intelectuais, assim como há grandes corruptos iletrados e pobres, há grandes mentirosos, corruptos e ladrões ricos, também como há os pobres. Então não é a classe social, a intelectualidade. O que vai fazer a diferença, de fato, é estar disposto a se entregar, a se render àquele que é justo. Então não é a minha justiça, nem a sua, mas a justiça de Cristo Jesus. Então quando Davi ora e pede a Deus que ouça o seu clamor e dê ouvidos à oração que não procede de lábios fraudulentos, ele não está, e isso fica claro em outros salmos que nós já vimos e veremos na sequência, ele não está querendo advogar em causa própria, dizendo assim, olha, eu sou justo, eu sou o único justo, eu sou incorruptível diante dos homens. Não é isso. É que apesar de sermos injustos e incorretos, enquanto seres humanos caídos, há uma ou outra situação que de fato somos corretos, uma ou outra situação que de fato somos justos. E quando Davi pleiteia justiça, por exemplo, diante de Saul, ele era correto, ele estava sendo perseguido injustamente. Quando ele pleiteia a justiça diante de Deus, na situação de Absalão, ele também era correto, ele era justo, ele estava sendo perseguido injustamente. Então há momentos que sim, nós somos corretos e nós somos justos, e diante daquela situação, nós precisamos buscar a prova, a comprovação da nossa retidão, da nossa justiça diante de alguém que é de fato justo, o único justo, o único reto, que é o próprio Deus. E aí vem um grande desafio para mim e para você. Será que hoje eu tenho condições de fazer esta oração? Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. A causa Davi e Saul era uma causa justa para Davi. A causa Davi e Absalão era uma causa justa para Davi.
Mas e os nossos lábios? E a nossa postura? Será que nós temos tido de fato os lábios corretos? Será que nós temos tido um coração de fato irrepreensível? Porque às vezes a causa é justa, mas você perde a sua justiça, você perde a sua razão, porque você sai difamando, porque você tem o pavio curto e estoura, porque você, infelizmente, não confia na justiça do Senhor e quer fazer justiça com as suas próprias mãos, com a sua própria razão. Para finalizar, o versículo 14 e 15 diz o seguinte, melhor, o versículo 13, levanta-te, Senhor, defronta-os, falando aqui dos injustos, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão, cuja confiança, cujo valor é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e os que lhe sobra deixam aos seus pequenos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha que coisa fantástica. Ele inicia o salmo pedindo a Deus justiça. Ele inicia o salmo pedindo a Deus o favor, que Deus, que é o justo, interceda, que Deus, que é o justo, advogue a causa de Davi, que se via assim justo diante daquela situação. Mas onde está a esperança dele? Às vezes, nós somos justos e corretos diante de uma situação. Você planta o bem e colhe o mal. Você deveria ser valorizado naquela situação, em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar nessa sociedade, mas houve uma injustiça com você. E você vai dizer, puxa vida, mas a palavra de Deus diz que Deus é justo. Verdade, Deus é justo. Mas nós vivemos num mundo de injustiças. Por isso que Davi vai dizer, o quinhão, a confiança, a herança, o depósito dos ímpios está nas coisas deste mundo, está nesta vida, versículo 14. Porém eu, versículo 15, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Quando acordar, da onde? Quando acordar, querido, para a vida eterna. Essa fala de Davi é uma fala que nos eleva, que nos conduz à ressurreição. Quando nós acordarmos, é uma fala poética também, os que dormem morrem, os que acordam ressuscitam. Davi pede a Deus por justiça, e sim, devemos clamar por justiça. Você e eu devemos ser inconformados com a injustiça social, com a miséria, com a pobreza, com a intolerância, com o racismo, com a corrupção. Tudo isso deve nos incomodar. Devemos lutar ferozmente contra tudo isso. Mas a nossa esperança não está apenas nesta vida. O apóstolo Paulo assim declara que se nós confiarmos e a nossa esperança estiver em Cristo, apenas nesta vida somos os mais infelizes e miseráveis dos homens. Por isso que Davi busca a justiça nesta vida, mas Davi põe no seu quinhão a sua confiança na ressurreição, porque quando acordarmos, nós veremos a Deus e contemplaremos a sua face, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais morte, não haverá mais corrupção, não haverá mais injustiça. Lutemos hoje, com unhas e dentes, contra a injustiça e contra toda sorte de violência e maldade. Mas a nossa esperança está na volta de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.